partir do versículo 8, apenas o versículo 8 ao 10, porque nós vamos flutuar em outros versículos na Bíblia, porque o tema é propósito. Aqueles que encontraram, digam amém. Quem não encontrou, diga Escola Bíblica Dominical. Diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, mas para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras em que de antemão planejou para nós. Posso ouvir um glória a Deus? Nós vivemos em uma geração muito imediatista, e talvez por isso alguns índices têm sido assustadores. Uma das coisas que mais me assusta, ou me assustou nos últimos dias, últimos tempos, foi ver uma reportagem de um empresário falando que ele buscava profissionais com a faixa etária acima de 30 anos. Alguém viu isso? Não? Eu acho que era mentira então. Dizendo o porquê disso. Porque a nova geração não quer ficar muito tempo no mesmo ambiente. Procura resultados imediatos. Chega numa empresa e em pouco tempo já deseja ser promovido. Acha que não tem que cumprir horário. Chega atrasado, e agora você com certeza viu memes na internet com pessoas lendo mensagens dos seus funcionários. E isso me assusta. Mas não só, e claro que a gente imagina sempre os mais novos, né? Mas é assustador o índice de prostituição que tem aumentado e como isso tem sido normatizado através de uma palavra: job. Os do job, as do job. Por que disso? Porque é mais fácil ganhar dinheiro, ou ilusoriamente é mais fácil vender o seu corpo, vender a sua imagem para ganhar dinheiro, do que investir a médio e longo prazo numa vida de capacitação, de ensino, de treinamento, de profissionalização. É mais fácil. Uma das grandes promessas do basquete na Austrália, uma mulher largou a liga profissional para viver de venda do seu corpo, porque não quer esperar alcançar, não quer viver o caminho, quer viver o agora, porque o importante é o agora. Imagina se Deus se preocupasse apenas com o seu agora. Imagina se Ele se preocupasse com a igreja de Jaguapitã apenas com o sonho que eu tenho agora. No dia que eu me entristecesse, no dia que eu chorasse e ficasse irritado e falasse para Ele: eu não quero mais, eu quero ir embora da igreja, Ele vai falar assim: então vamos fechar essa igreja. É esse o propósito de Deus? Mas é isso que muitas das pessoas têm vivido e vivenciado e buscado. Se eu não tenho o agora, se eu não conquisto o amanhã, eu não quero mais. Jovens se relacionando intimamente antes do casamento porque não aguentam esperar o processo, porque não conseguem segurar 1 ano, 2 anos, entender a fase da conquista, do namoro, do noivado, do casamento.
da compreensão do respeito ao sogro, à sogra, ao pai, à mãe, ao futuro cônjuge, seja homem ou mulher. É entender que o propósito não é o lugar para onde eu estou indo, mas o propósito é a vida que se alinha com Deus. O seu propósito não é o ponto de chegada, é o caminho da sua conquista. No versículo 10, como nós lemos, diz assim: pois somos obra-prima de Deus. Fala para o irmão do seu lado, você é obra-prima de Deus. Ele nos criou novamente em Cristo Jesus para realizarmos boas obras. Fala para ele, você nasceu para fazer boas obras. Agora vem o ponto, o X da questão. O versículo está aqui em cima? Tá. Vê se está na NVT aí, que aí eu não leio diferente. Para realizarmos as boas obras que quem planejou? Que Ele planejou, que Deus planejou para nós há muito tempo. Nesse texto ele mostra 3 verdades fundamentais para nós. Primeiro, o autor do propósito, quem que é? É Deus. Quem que é o autor do propósito? Existe um meio para se alcançar o propósito, que é Cristo Jesus. Quem é o meio para alcançar o propósito? E se existe o autor, existe o meio, existe o resultado a ser alcançado, que são as boas obras. Autor, meio e destino. Mas eu quero trabalhar com vocês as 3 dimensões do propósito para as nossas vidas. E a primeira delas se encontra em Efésios capítulo 1, verso 11, onde nós compreendemos que o propósito eterno de Deus, Deus tem um plano maior que a minha vida. Deus tem um plano muito maior que a minha vida. Diz assim, verso 1, capítulo 1, verso 11 de Efésios: além disso, por estarmos unidos a Cristo, recebemos uma herança da parte de Deus, pois Ele nos escolheu de antemão. Ele nos escolheu de antemão, e faz tudo de acordo com o seu plano. A Bíblia deixa claro que Deus não age por acaso. Ele não age por circunstâncias que vão acontecendo em nossas vidas, por oportunidades. Eu, antes de ser pastor, eu fazia engenharia, trabalhei em algumas empresas, como a Peugeot e a Volkswagen, caminhões e ônibus em Resende. E eu tinha um chefe, que ele falava assim: ô Bruno, quando o cavalo passar arriado, isso na Peugeot, você não pensa 2 vezes, sobe em cima dele e vai-te embora. Por que ele dizia isso? Porque eu era um estagiário, eu tinha acabado de chegar, era o primeiro ano de faculdade ainda, e no desenvolver do trabalho, ele viu algumas características e percebeu que aonde eu estava, eu trabalhava dentro da parte de solda ali dentro onde o fogo queima mesmo, quem trabalhou em montador aqui ou alguma coisa do tipo, é onde você imagina assim, a solda batendo e o fogo subindo 15 metros de altura, era lá, eu trabalhava de estagiário dentro desse ambiente. Quando ele falou isso para mim, em 3 meses de estágio, me ofereceram uma oportunidade para fazer uma entrevista na Volks, e ali eu fiz. Ele estava viajando, liguei para ele e falei assim: chefe, recebi uma oportunidade. Ah, que legal, você vai para onde? Ah, para Volks.
Pô, para concorrente. Eu falei, oportunidade, o cavalo apareceu arriado. Aí ele deu risada e falou para mim assim, mas para quando? A entrevista é amanhã. Não, mas amanhã não dá. Eu falei, eu vou vir, mas vou faltar à tarde. Kikiki, não tinha jeito. Uma fábrica é menos de 20 metros uma da outra a entrada. E assim, anunciei, fui aceito e comecei a trabalhar dentro da Volks na área de engenharia, onde eu fazia os cálculos mesmo, junto com os engenheiros já projetistas, né, dos veículos, para fazer novos caminhões e ônibus. Então eu trabalhei dentro desse ambiente. Mas por que, mais uma vez, que eu estou dizendo isso? Porque se Deus olhasse para o propósito dele na minha vida, ou eu olhasse para o propósito, ali na minha vida, teria muitas oportunidades, sim ou não? Sim. Eu comecei legal, estava trabalhando bem, foi uma oportunidade que eu pedi para Deus, porque eu tinha muitas dúvidas quando eu recebi o meu chamado. Falei para Deus, Senhor, e se for algo do meu coração? Eu pedi confirmação para Deus, não foi igual Gideão, eu pedi 9 vezes. De várias formas diferentes. E a última delas foi, Senhor, eu preciso conhecer a raiz da engenharia. Porque todas as vezes que eu estagiei, trabalhei na engenharia, eu trabalhei na área de gestão, eu trabalhei com qualidade, com fluxo de processo, mapeamento, depois eu fui trabalhar como estagiário, na área de gestão também, enfim. E ali eu tive a oportunidade de fazer conta mesmo, de ver a raiz. E a coisa mais interessante foi quando eu fui fazer a entrevista, a pessoa chegou para mim e falou assim, olha Bruno, aqui você vai ver a raiz da engenharia. Eu dei uma risada, ele perguntou, por que você está rindo? Eu falei assim, porque foi isso que eu pedi para Deus, que eu precisava aprender e saber se eu queria. Ele riu e me contratou. 3 meses depois eu tinha certeza, não era ali o meu lugar. Falei para ele, antes de dar os 3 meses, aquele período, falei, chefe, Marcelo, a situação é essa. No ano que vem eu vou fazer o POV, que é o Programa de Orientação Vocacional da Igreja Metodista. Depois, no ano seguinte, eu vou embora para São Paulo para fazer a faculdade. Ele falou, não, você não vai. Eu vou. Eu falei, não, é 1 ano que você vai fazer? Como é que é? Aí eu falei, não, é final de semana. Eu não sei se aqui é igual, não é? A gente fomos 7 vezes para Teresópolis. Aí fazia o programa, enfim. Quando acabou, e aí eu fui, a igreja, o concílio me encaminhou para São Paulo, aceitou, né? A loucura de mandar o pastorado. Eu falei para ele mais uma vez, em dezembro. Falei, Marcelo, em fevereiro, eu estou indo embora para São Paulo. Não, porque não, estou te preparando, não. Eu falei, não, eu vou. Se quiser me demitir, tem tempo para você me preparar, mas em janeiro eu tenho que fazer esqueci o nome. Não, para sair da empresa. Aviso prévio, obrigado. Já faz tanto tempo que eu não lembro mais, graças a Deus. Não, eu gostava de lá. E aí, ele não queria, eu tive que pedir demissão. Aí falei para ele, e ele me segurou até dia 29 de janeiro, para eu ir para São Paulo, para dia 1º eu estar lá para a primeira aula. E assim foi, para a graça de Deus. Oportunidades vão aparecer nas suas vidas, como apareceram na minha e continuam aparecendo. Mas nem toda oportunidade, boas oportunidades, fazem parte do propósito de Deus. Quando nós entendemos que o propósito é de Deus e o plano de Deus é maior do que a minha história, eu não me preocupo com o trabalho que eu vou ter, com o tanto que eu vou ganhar. Eu não me preocupo se eu vou ter condições de fazer, eu apenas faço. Por quê? O propósito de Deus é maior que a minha vida.
Quando nós entendemos isso, nós começamos a andar pela fé, e aonde parece loucura para os homens pisar, nós andamos, nós corremos. Quando nós saímos de Jaguapitã, da igreja que nós estávamos, do templo que nós estávamos, fomos para um outro maior, o pastor Éder, que era o pastor da igreja mãe, eu conversei com ele, falei, pastor, é que ele é meu sogro também, é que eu ia chamar de feio, porque é o jeito carinhoso que a gente fala, quase que eu falo sem explicar. Aí falou, Fê, é o seguinte, a igreja está desenvolvendo e Deus está enchendo nosso coração de ir para um novo lugar. Eu falei assim, que legal, que bênção, tem condição? Não. A gente arrecadava 4.000 mais ou menos, gastava 4.500 quando a gente chegou. E nesse um mês que a gente estava lá, graças a Deus, chegamos a 5,5. Só de aluguel nós pagávamos R$2.300. Um espaço de 200 metros quadrados. Quando eu falei para ele, ele perguntou para mim, quanto que é o novo aluguel? É barato. Barato quanto, Bruno? 4.000. Como que você vai para lá? Você não vai ter condição. Eu falei assim, eu sei que não. Mas Deus mandou, a gente crê. E está acontecendo, e vai acontecer. Ele ficou ressabiado. Graças a Deus pela vida do Gilmar, que é o administrador de Arapongas. Olhou para mim e falou assim, falta quanto? Vai faltar 1.000 e tanto. Ele falou, por 3 meses, você pode ficar tranquilo que Arapongas vai sustentar. Se faltar, só ligar que a gente vai bancar. Eu sabia que se desse 4 meses, ele ia segurar também. Eu falei, amém. Posso ir? Posso ir. Chegamos, conversei então com toda a liderança que estava lá com a gente. Falei, ninguém se opôs. Vamos, vamos. Quando, pastor? Mês que vem, não quero pagar 2 aluguéis. Vamos embora? Vamos embora. Começamos a arrumar, quebrar a parede. Não tinha altar, tinha 2 buracos do tamanho dessa parede aqui, no local que seria o altar. Era aqui e na lateral. Não tinha o que fazer, tinha que tampar aquilo, pastor. Oramos, começamos a entregar. Quando chegamos lá, os irmãos falaram assim, não, pastor, vamos fechar isso aí, tá feio, vamos fechar? Vamos fechar. Demos jeito, juntamos lá os irmãos, pagamos para o pedreiro fazer, para a gente não fazer feio. Foi feito lá, tudo certinho. Quando estava fazendo, o outro irmão chegou, pastor, como é que vai ficar a lateral? Vai ficar nada, vai ficar desse jeito, vamos fazer a lateral. Foi lá, fez a segunda lateral. Pastor, e o altar, como é que a gente vai fazer? Não, o Gilmar já me ofereceu lá uns pallets, a gente vai colocar uns pallets lá na frente, vai colocar as caixas de som lá e vamos embora. Aí chegou outro irmão e falou, não, pastor, de jeito nenhum, vamos fazer o altar. Aí eu falei, já que vamos fazer o altar, vamos fazer um altar bonito, eu quero ele assim, ó. Aí você vai ver lá, se vocês forem lá, vai ver, ele é curvado. Eu só não consegui colocar o LED ainda, tá? Até julho eu tenho que descobrir como colocar. Vamos colocar? Vamos fazer. Fizemos o altar, ficou bonito, grande, bem bonitão. Pastor, mas e tal coisa? Vamos fazer? Vamos fazer, então vamos. A gente não tinha nenhum centavo. Quando eu parei, depois de 1 mês e meio, 2 meses, que parou aquela loucura, nós entramos, estava no cimento batido, não estava a igreja pintada. O primeiro culto, a caixa estava em cima do altar, você andava assim, subia aquela poeira de cimento. No segundo culto, a gente meteu uma tinta para aliviar a poeira. Agora está com um carpetezinho bonito. Por quê? Porque não é o nosso sonho, é o propósito de Deus. É estranho dizer isso, mas nós investimos naquele lugar, nesse 1 mês e meio, R$50 mil. Sabe como? Propósito não é meu, propósito é de? Porque a história nossa é muito menor do que o propósito de Deus. Então, se você continuar achando que os sonhos que você tem é grandes e maravilhosos, que eu tenho certeza, e ficar só olhando para ele, você pode até alcançar, mas não vai te satisfazer.
Se você então começar a olhar para o propósito que Deus tem, você vai perceber que o propósito que você tem, o sonho que você tem, é apenas um caminho que Deus está alinhando para você chegar em lugares aonde Ele tem sonhado para você. É entender que você caminha nos seus sonhos quando você olha para o propósito de Deus na sua vida. Ele vai gerando, Ele vai fazendo. Sabe o que Ele vai mostrando para nós com isso? Quando nós olhamos para o propósito dEle, para o sonho dEle, que aquilo que acontece com você, as circunstâncias, não são problemas eternos. Ele mostra para mim e para você que a nossa vida não é um acidente. Você não nasceu por um acidente. Você não é um acidente. Eu não sei por que eu preciso falar isso. Mas se você acha que até hoje você tem essa mágoa no seu coração, isso te prendendo, deixa eu te dizer, você não nasceu por acaso. Posso ouvir um glória a Deus? A grande chave aqui é entender que o propósito não é Deus entrar nos meus planos. Sou eu que preciso entrar nos planos de Deus. Não é, Senhor, realiza os meus sonhos. Senhor, realiza os meus planos. E lá na igreja nós fizemos, no final do ano, na virada, os sonhos. Nós colocamos lá as cartinhas, entregamos para os irmãos fazerem as suas cartas dos sonhos, dos projetos para o ano de 2026. Tenho certeza que alguns disseram, eu quero emagrecer, eu quero ter um outro trabalho. Isso é bom. Mas nós não podemos orar pedindo para que Deus realize os nossos sonhos, mas orar para que, Senhor, como que eu vou realizar os planos do Senhor em minha vida? Usa-me para realizar os teus projetos, os teus planos, os teus sonhos. Eu tenho certeza absoluta que no coração dos pastores dessa igreja é ter uma igreja com 10 cultos todo domingo. Posso ouvir um glória a Deus? É inimaginável? Às vezes é. Aí quando você... Hoje tem quantos cultos? 1, 2, domingo. Um culto por domingo. Por que não orar pelo terceiro? Pastor, mas não tem um segundo. E como vai chegar lá? É fazendo o quê? Nós somos uma igreja de quê? De dons e? Quais são os seus dons? Qual ministério você tem servido? Para que Deus cumpra o plano dele para a cidade de Bandeirantes, e eu tenho certeza que é ganhar toda a cidade para Jesus, porque ele não quer uma igreja cheia, ele quer o reino cheio. Nós temos, desde o dia que a gente chegou em Jaguapitã, estimulado a igreja a entender isso. Nós somos uma igreja que vai ganhar a cidade de Jaguapitã para Jesus em totalidade. Nós já entendemos isso. Agora, eu coloco também e falo, olha, mas a gente não vai ganhar toda a cidade para a igreja metodista, amém? Eu não quero que toda a cidade seja metodista. Esses dias atrás eu tive um movimento a posse da diretora da PAI. Eles ligaram, chamaram, eu fui. Só fui eu e o padre. Primeira oportunidade que eu tive de estar com o padre. E aí, primeira oportunidade de falar com ele ouvindo também. E eu disse uma seguinte frase, uma célebre frase de John Wesley, que eu amo. No essencial, haja unidade.
no não essencial haja diversidade, mas em todas as coisas haja o amor. Quando eu cumpro o propósito de Deus, eu não perco tempo com aquilo que não é essencial. Eu me preocupo com o amor que eu declaro. Em Provérbios 16, verso 9 diz: o coração do homem pode fazer muitos planos, mas o Senhor é quem dirige esses passos. Se eu caminho, se você caminha segundo os nossos próprios planos, os nossos projetos, seja na nossa vida familiar, profissional, ministerial, espiritual, sabe o que você vai receber? Fadiga e cansaço. Cedo ou tarde você vai dizer: não estou aguentando. Quando você começar a ler a Bíblia, vai chegar lá em Números e falar assim: mas meu Deus. Oi, Levíticos. Ih. Quem está fazendo o plano de leitura aí, anual? Posso ouvir um glória a Deus? Viu? Assim eu não peco. O segundo propósito é formador de Deus. Deus trabalha em mim antes de trabalhar através de mim. Romanos capítulo 8, verso 28 e 29. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus os conheceu de antemão e os predestinou a se tornarem semelhantes a seu Filho. Pois Deus os conheceu de antemão e os predestinou a se tornarem semelhantes ao seu Filho. Olha que imagem extraordinária. Entender que o propósito de Deus passa por eu e você caminharmos na direção de sermos semelhantes a Jesus. Eu falo muito da nossa igreja lá porque eu amo a nossa igreja, tá? Temos um propósito, a missão e a visão da nossa igreja é simples: amar, discipular e servir. Sabe o que isso quer dizer? Amar, colocar Jesus no centro de todas as coisas. Posso ouvir um glória a Deus? Discipular, e aí existem duas palavras, né, no alemão, mas eu não sei falar, então eu só pego o significado. Uma delas é a compreensão que discipulado é ter o caráter de Cristo em minha vida, buscar o caráter de Cristo a mim, fazer-me semelhante a Cristo. Isso é discipulado. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. O segundo aspecto do discipulado é fazer o outro semelhante a Cristo. Então, o discipulado trabalha em duas vertentes. Não é duas coisas diferentes. Elas são similares, mas, elas são complementares em si. Eu preciso ser semelhante a Cristo e fazer o outro semelhante a Cristo. Eu posso até chamar o meu irmão, minha irmã, de meu discípulo. Eu não posso fazer dela semelhante a mim. Romanos capítulo 12, versículo 36 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele eternamente a glória, amém. Outra versão diz: porque dele, por ele, por meio dele são todas as coisas. Eu amo essa versão, porque eu lembro da Radassa brincando de massinha. Se ela prestar atenção no que eu estou falando, ela vai pedir massinha. Ela pega um monte de massinha, amassa, aperta, aí pega uns moldezinhos de coração, de florzinha, e aperta assim, aí vem e mostra para mim: ó papai, um coração. Aí depois vem e olha e faz assim: olha papai, uma flor, um ursinho. O que ela está fazendo? Molde. É isso que nós precisamos ser, moldados por Cristo, discípulos. Alcançar o propósito de Deus passa por alinhar a nossa mente, o nosso coração em quem Ele é.
Não adianta eu pegar a minha Bíblia, colocar debaixo do braço todo domingo, toda segunda, terça, enfim, e ir para a igreja e dizer: eu sou crente. Não adianta eu colocar um terno, uma gravata e dizer: eu sou profeta do Senhor e eu não erro nunca. Lá na igreja eu falo assim: olha, tá para nascer um homem mais perfeito que eu, um marido melhor que eu, um pai melhor que eu. Não vai nascer nunca, porque eu sou perfeito. Obviamente a igreja ri da minha cara, porque eles me conhecem. Eu sou a pessoa mais calma do mundo. Mas quando eu falo, quando eu ministro, quando eu discipulo, eu não desejo que você ou que aquele que está sentado comigo seja semelhante a mim. Que fale como eu falo, se vista como eu visto. Não. Eu quero que seja semelhante a Cristo, que tenha o caráter de Cristo, tenha o propósito de Cristo na sua vida, o direcionamento de Cristo. Quando nós entendemos isso, nós começamos a alinhar quem nós somos a Cristo, e não ao outro. E deixamos de tanto nos ferir com o que não é essencial, quanto de olhar para as dificuldades e problemas e circunstâncias, enfermidades, como algo limitador, e olhamos como uma oportunidade para alcançar o propósito de Deus na minha vida. Quando eu entendo isso, eu caminho de forma mais leve. Não quer dizer que você não vai se ferir, não quer dizer que você não vai se machucar, não quer dizer que você não vai errar mais. Quer dizer que mesmo você cometendo erros, mesmo quando você estiver entristecido, abatido e assim por diante, você não perderá o foco de Jesus. Porque o seu coração está se alinhando em quem Ele é e não o que você deseja ser. Quando você serve num ministério, você entende que você faz parte de um grupo que está alinhado num propósito. Eu falo lá na igreja, e isso é um medo que eu tenho, que cada ministério tenha o seu próprio propósito, a sua própria visão, a sua própria missão. Isso é um risco para toda a igreja. Isso é a visão que a gente tem trabalhado. Por quê? Porque quem trabalha no ministério infantil, por exemplo, quem trabalha aqui no ministério infantil? Glória a Deus pela vida de cada um. Eu vou interceder mais pela vida de vocês. Amo esse ministério. E nós lutamos muito para ter uma igreja da criança lá. Literalmente. Eu falo, meu sonho é o espaço que a gente tem lá hoje ser das crianças. Nós vamos ter. Eu falo, eu vou chorar. Mas se quem ministra as crianças, e me desculpe usar de vocês de exemplo agora, mas é um bom exemplo, tá? Eu amo vocês. Se esquecer que a criança tem pai e mãe, se o ministério de louvor esquecer que a adoração não é só cantar, se quem fica na porta esquecer que não é só recepcionar, nós começamos a desalinhar a igreja e o coração. Algo que é muito claro para mim. Quando eu, lá na igreja, eu bato forte em cima disso. Todo mundo que chega, primeiro, tem que ser recebido com muita alegria, com muito amor. Eu fui recebido aqui com muita alegria, com muito amor. De verdade. Nós chegamos aqui 6 e pouquinho, né? 15 para as 7. E os irmãos que estavam aqui se preparando ainda para o Ministério do Louvor, obrigado pela recepção, pelo carinho, de verdade. E isso é gostoso. Mas é um passo. Você chegar em uma igreja pela primeira vez e ninguém olhar na sua cara é a pior coisa que tem. Você entra
como um fantasma e sai como uma alma penada. Ninguém te viu, ninguém te vê, nem sabe que existe. Nem existe. Lá a gente recebe com alegria. Quando, antes da palavra, a gente fala assim, quem é visitante aqui? Aí faz passar vergonha. Olha, nós temos um... E dá presentinho, viu? Fica a dica. A gente dá um presentinho. Não antes de fazer um vale presente. Você vai receber um vale presente, um cartão para você dar o seu nome para a gente. 100% entrega. Por quê? Porque quer receber um presente. A gente liga para todo mundo. Ligou para essa pessoa, ela já sabe, nossa, lembraram de mim. Sentiu importante. E aí, a gente já começa a inserir dentro do culto. Já vai trazer para uma célula que agora vai começar em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Terminamos o nosso primeiro grupo de escola de líderes. E agora vai começar a engrenar para gerar conexão. Quando ela vê que tem criança, a gente já pega e fala assim, dá o filho aqui para a gente, fica tranquilo, vai assistir o culto. A gente leva lá para o Ministério Infantil, porque a gente tem uma equipe maravilhosa. Eu amo aquelas mulheres. E eu oro para... Aqui tem homens no Ministério Infantil? Tem inveja santa, pastor? Desculpa. Eu oro por isso lá. Quão importante é homens no Ministério Infantil. Jovens, cadê os jovens aí? Vai para o Ministério Infantil, mano. Você vai se divertir e vai ensinar muito. Não é? É força mesmo. Dá muita força, jovem no Ministério Infantil. Entendendo que a gente caminha junto, alinhando, como a igreja se alinha na chegada, você é bem recebido, aí depois vem alguém e fala assim, olha, me dá o seu nome, seu telefone, que eu quero entrar em contato com você, e liga, e chama para um evento, fala assim, nossa, a gente vai ter um chá de mulheres na igreja, vamos lá, olha, a gente vai fazer um churrasco dos homens, vão lá fazer com a gente. E a gente começa a envolver, e quando a pessoa menos espera, ela está descendo as águas, a gente está afogando ela lá. Afoga, Satanás, sai dessa vida. E a pessoa nasce, aí quando vê, já está no encontro com Deus, ela fica perturbada, assim, peraí, onde eu estou? Quando vê, já está no ministério. Ô Jesus, perdão. O caminho é o alinhamento que faz, não é o fim. Se eu olhar apenas para o número, eu quero ganhar 100 almas para Jesus, é um bom propósito, sim ou não? Sim, é ótimo, é maravilhoso, mas se eu esquecer do caminho para chegar nisso, que cada visitante importa, cada vida que está lá há 5, 10 anos, é tão importante quanto o primeiro visitante. Porque a gente acha, né, que importante é o novo e esquece do velho. Não, velhinho, você é muito importante. Velhinho, não estou falando de idade não, tá? Estou falando de tempo de igreja. Eu tenho 36. De igreja, 37 anos. 35 anos, faço, nem sei. Quantos anos eu tenho, amor? 37 em fevereiro. Isso porque ela é mais velha que eu. 10 dias, tá bom. O caminho da igreja se alinha, cada ensino, cada ministração de ensino se alinha à pregação pastoral, se alinha ao propósito da igreja, que é conhecer a Deus e... Eu vou dar a dica, vocês repetem. Não é isso? Eu posso ter falado errado, né? Conhecer a Deus e fazê-lo... Então vamos falar todo mundo em voz alta? 1, 2, 3 e conhecer. Não tira isso do seu coração. É muito semelhante àquilo que a gente está vivendo lá, ter o caráter de Cristo e levar o caráter de Cristo na vida do outro.
Olha como isso não é algo só do coração dos pastores, isso é algo do coração de Deus, porque Deus se preocupa tanto com aqueles que estão perdidos, quanto como nós que fomos achados, que precisamos dia a dia alinhar os nossos corações e as nossas vidas a Ele. Eu posso ouvir um glória a Deus? E eu já estou indo para o final, daqui 2 horas. Misericórdia, Senhor, pode falar. O terceiro propósito é o propósito missional de Deus. O propósito sempre transborda para outras pessoas. Quando você é apaixonado, você demonstra a paixão daquilo que você vive e aquilo que você faz. Verdade ou não é? Já viu um adolescente apaixonado? Quem já viu, dá um glória a Deus. Que coisa boba que é. Já fui um desses. Agora eu sou um homem apaixonado. Desculpem as mulheres, mas a minha esposa é a mais bonita desse lugar. E a minha filha vem junto. Aí eu não posso falar quem é primeiro, quem é segundo. Por quê? Porque a minha filha é a minha cara. É o que dizem. Olha, em Mateus 28, verso 19 a 20, diz: portanto, ide e de todas as... Esse chamado é para quem? Fala, é para mim. Esse chamado é para quem? É para mim. Em Atos capítulo 1, verso 8 vai dizer: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, então serão as minhas testemunhas. O chamado do ir é para mim, e você vai vazio, você vai sem nada, não, você vai cheio de poder, você vai cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque você entendeu que o propósito não é seu, o propósito é de Deus, e o que você está fazendo é alinhar o seu coração e a sua vida àquilo que Deus tem chamado a viver. E assim Ele vai te enchendo, transformando o seu caráter, te moldando segundo a face de Cristo, cada vez mais, as pessoas vão olhar para você e vai falar: como você está diferente? O que está acontecendo na sua vida? Porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. O propósito não é apenas ser salvo. O propósito é estar ou ser enviado. Não é apenas receber algo de Deus, mas é transbordar aquilo que Deus tem entregue a você. Agora eu vou explicar esse negócio do... Obrigado. Cadê? Veio um forte aqui, sumiu. Obrigado, eu não estou sabendo quem dos três é. O que eu falei? Isso aqui era lei. Isso aqui é lei. A lei, ela é boa ou ruim? Ô louco, dizer glória a Deus é algo bom, não é? Eu estou te levando a glorificar a Deus. Eu estou te levando para mais perto de Deus. Mas sabe o que é melhor do que você sendo orientado ou direcionado pela lei a glorificar a Deus? É fazer isso pela graça de Deus, porque agora você não vive pela lei, você vive pela... Então você não precisa que eu fique, você pode dizer, porque você é livre, meu irmão. Aquele que entende o propósito de Deus e caminha alinhando, ele vai fazendo não porque um líder manda, porque alguém me orienta, meu chefe quer, minha esposa deseja, é porque Deus tem me orientado. E eu faço para minha esposa porque eu a amo tanto a ponto de servi-la, e ela me ama tanto a ponto de me servir. Eu não me preocupo mais em falar ou deixar de falar.
Eu não me preocupo em errar com relação à Bíblia se eu amar. Eu não me preocupo em fazer mal feito, eu vou fazer aquilo que Deus está me chamando e vou melhorando no processo. Eu não me preocupo em apenas receber, porque tudo aquilo que eu já recebi e continuarei a receber, não é para mim, é para derramar e transbordar na vida do outro. Quando alguém encontra o propósito de Deus, sua vida passa a apontar para Cristo. Suas decisões têm impacto eterno e sua história se torna uma resposta para os outros. Eu quero que você se coloque de pé, por gentileza, ministério de louvor. Feche os seus olhos. Comece a orar ao Senhor e eu quero te fazer pensar se o seu propósito ainda não te ajuda a alcançar pessoas ou não te faz alcançar vidas. Ele ainda está incompleto, seja ele qual for. Não fique pensando que ganhar almas para Cristo é para o evangelista, é para o pastor, para o missionário, para aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que é desinibido, sabe? A gente acha que é porque, não, o fulano ele é mais extrovertido, ele vai conseguir ganhar mais almas para Cristo. Não se fala de quantidade na Bíblia. Não. Quem aqui tem algum familiar que não está na igreja? Essa vida precisa ser alcançada por alguém. Posso ouvir um glória a Deus? Talvez ela não tenha outra pessoa, outra oportunidade, senão a sua vida. Se você trabalha e seja uma empresa grande ou pequena, você tem a oportunidade de alcançar vidas que só você vai alcançar. Você não precisa falar como eu falo, como o pastor Fábio, a pastora Andréia, como os líderes da igreja, como os missionários da igreja, como esse irmão que para você é referência. Você não precisa falar igual. Você não precisa saber toda a Bíblia para falar de Jesus. Nós falamos muito com o nosso caráter, com as nossas ações, e naturalmente falamos de Jesus para outros. Quando alguém nos questiona algo, conseguimos direcioná-la para Cristo. Falamos como Paulo: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu quero te convidar a vir à frente, entendendo que existem vidas a serem alcançadas por você. Que você às vezes viveu ou não quer viver sobre o controle dos sonhos que você tem. Você tem sonhos, sim ou não? Eu quero que você venha à frente e fala para o Senhor: Senhor, esses sonhos que eu tenho, esses desejos que eu tenho, fazem parte do propósito do Senhor? Se sim, me direciona. Se não, transforma esses sonhos no seu propósito. Muda ele, Senhor. Pode vir à frente. Comece a orar, comece a entregar, é seu.